Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos começar então mais um TJ Regional, edição da noite, abraçando aqui o pessoal da região do Lago de Tucuruí. E você que nos acompanha aí pelas redes sociais com os seguintes destaques para hoje. Grupo de amigos costura máscaras para distribuir gratuitamente. Polícia prende 2 acusados de estupro. Um teria acontecido no hospital regional. Polícia desvenda a morte de adolescente que foi morta e esquartejada. Esse é o nosso TJ Regional, edição da noite, que já está no ar. Continuando nossa série Covid-19, vamos superar? Um grupo de amigos resolveu costurar máscaras e distribuir de forma gratuita para pessoas do grupo de risco. É isso mesmo, e hoje nós viemos aqui conhecer o projeto Máscara para Todos, um projeto que está sendo desenvolvido por um grupo de amigos com o intuito de beneficiar e levar máscaras a instituições e pessoas que não têm condições de comprar. E a gente vai conversar agora com o Dr. Fabiano para ter mais informações acerca desse projeto muito interessante, que foi uma ideia de quem, doutor? Paco, o projeto foi idealizado pela doutora Henriana. A doutora Henriana, vendo a necessidade dentro das unidades de saúde do uso de máscara e com várias pessoas sem condições de adquiri-las, ela convidou o grupo de artesanato aqui da Paróquia Santa Rita de Cássia, através da Denise. Ela procurou a Denise e convidou ela para chamar os membros do artesanato para se elas abraçavam a causa de confeccionar máscaras. Aí a Denise se dispôs, convidou as outras paroquianas, e elas também se dispuseram, e aí elas começaram. Aí a doutora Henriana me convidou no intuito de arrecadar material, tentar conseguir material e distribuir as máscaras. Essas máscaras, elas são entregues nas unidades de saúde, nos hospitais, então as pessoas acompanhantes dentro do hospital regional, idosos que vão à unidade de saúde e tem a necessidade, não tem a máscara, elas estão sendo distribuídas nessas localidades. Todos os envolvidos estão em isolamento social e trabalham cada um de sua casa. Ao final do dia, juntam toda a produção e Fabiano fica responsável pela distribuição. Cada costureira, cada integrante do grupo está nas suas casas. Elas cada uma fazem confeccionar a máscara no seu lar, sem ter contato uma com a outra. Aí a Denise faz a captação das máscaras quando estão prontas, me entrega, eu preparo, embalo e saio entregando nas unidades. Agora, Fabiana, vocês contam também com parceiros, né? Vocês têm uma pessoa de Breu Branco que ajuda vocês no corte desses tecidos. Isso. O Jardes tem uma malharia lá em Breu Branco e eu, assim, liguei para ele, perguntei se ele poderia cortar, porque ele tem máquina industrial, e ele se dispôs a cortar. Todas as máscaras estão sendo cortadas na malharia dele, lá em Breu Branco. Eu queria também agradecer às pessoas que doaram tecido, às pessoas que estão doando. Nós estamos precisando ainda, Paco. Se tiver pessoas dispostas a arrumar material, tecido elástico, pode entrar em contato comigo, que eu passo o projeto. Esse projeto das máscaras é um projeto que foi idealizado pelo Exército Brasileiro. Então, lá nesse projeto fala o tipo de tecido, o tipo de elástico que está sendo usado. A professora Denise Mendanha foi obrigada a deixar a sala de aula após o decreto, mas descobriu em casa um jeito novo de tornar os dias mais leves e mais felizes, ajudando a proteger pessoas que ela nunca teve contato. É o amor aproximando as pessoas de um jeito novo. Isso, todas nós abraçamos e elas fazem com muito carinho mesmo. E a hora que eu convidei, elas se prontificaram e me ligam, estão prontas, estão fazendo muito corrido, porque elas sabem que as pessoas necessitam. E nós estamos, olha, hoje nós temos prontas 1.700 máscaras, segundo o doutor Fabiano falou, né? E eu estou fazendo a contagem, e isso está sendo feito desde o dia 5 de abril. Então, quer dizer, nós temos poucos dias só, e nós temos todas essas máscaras prontas.
Polícia prende 2 pessoas acusadas de estupro. Segundo o delegado Romeu Souza, um dos casos teria ocorrido dentro do Hospital Regional de Tucuruí. É isso mesmo, e nós, para termos melhores informações acerca dessas 2 prisões, viemos aqui na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Vamos conversar agora com o delegado Romeu Souza. Delegado, quais as informações que nós temos a respeito dessas 2 prisões por estupro? Pois não. Uma primeira pessoa foi presa na tarde do domingo, em razão de um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário, através da representação da autoridade policial, da delegada Suelen, da DEAN. Essa pessoa que foi presa no domingo, ele foi acusado de praticar um crime de estupro nas dependências do Hospital Regional de Tucuruí. Nós tivemos um segundo caso também, delegado. Exatamente. Já na segunda-feira, ainda na parte da manhã, também em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, foi preso mais um estuprador. Os nomes dos estupradores não são repassados de maneira a preservar as vítimas, mas na segunda-feira a Polícia Civil confirma a prisão de um segundo estuprador, esse aparentemente mais perigoso, com tendências pedófilas, se disfarçava nas imediações do poliesportivo para estar angariando e arregimentando crianças e adolescentes para fins libidinosos. Esse segundo estuprador gravava as cenas, os atos sexuais praticados com as crianças e adolescentes e, além, não somente mantinha armazenado em seus aparelhos telemáticos, no seu celular, como também utilizava essas imagens e esses vídeos para chantagear essas suas vítimas a praticarem novamente atos libidinosos com ele. Agora, delegado, esse caso aí do Hospital Regional acaba chamando muito a atenção das autoridades justamente por ser um órgão, uma instituição pública, né? Um hospital, e a pessoa ter cometido esse crime dentro do hospital é realmente uma barbaridade, né? Pois é, mas é importante que se deixe claro que essa pessoa está sendo investigada. As investigações, a delegada possui agora, a partir da sua prisão, possui 10 dias para relatar o inquérito policial, colher mais elementos de informação para, ao final, indiciar essa pessoa, que nada mais é o indiciamento do que a atribuição formal, através da autoridade policial, da prática de um ato criminoso a uma pessoa, indiciar essa pessoa, que será julgada, terá direito à defesa e, ao final, um magistrado, juiz competente, decidirá se ele é culpado ou inocente. A prisão preventiva, a qual ele se submete nesse momento, é uma prisão cautelar, para se evitar a prática de um novo crime ou para não prejudicar o andamento das investigações policiais. Agora é importante as pessoas estarem atentas às denúncias também, né? Não esperar a situação avançar tanto para que possa procurar ajuda da polícia, ajuda até mesmo de algum parente, até porque as vítimas geralmente carregam um trauma que se eternizam para o resto da vida, né? Com relação a isso, não tenha dúvida. A denúncia, a posição ativa dessas vítimas que procuram os pais, procuram maiores, os responsáveis, ou até mesmo de vontade própria, procuram a polícia através da Delegacia da Mulher, onde há uma equipe especializada no atendimento dessas pessoas, psicólogos, assistentes sociais e policiais civis, delegados, investigadores e escrivães, com treinamento para atender essas pessoas da maneira mais eficaz possível e de uma maneira que não torne o crime ainda mais aviltante com as minúcias que essas pessoas têm a levar para a autoridade policial. Professora cria projeto para incentivar leitura durante dias de isolamento social. Vamos conhecer esse projeto com a repórter Paula Sá. O que fazer em tempo de isolamento social? Algumas pessoas aproveitam para se exercitar. Outras se conectam virtualmente com familiares, amigos. E há quem aproveite o tempo livre para estudar ou ler um livro.
Esta professora conta que ela e a família optaram por se aprofundar no mundo da leitura. Bom, gente, desde o dia 18, né, nós entramos aqui no município nesse isolamento social e é preciso buscar meios para se manter saudável durante esse período. Então, quando a gente fala em se manter saudável, não é apenas se livrar de um coronavírus, mas manter a nossa mente sã, né? Então, criar alguns momentos em família é muito importante. A leitura pode ser uma grande ferramenta nisso daí, pode estar ajudando a ter esses momentos com os nossos filhos, com o nosso marido. Então, ter um hábito de atividades que sejam saudáveis, isso é muito importante. Ter momentos de conversa, de diálogo. Esse período é o período para a gente estar olhando um pouquinho para dentro, né? Então, vivemos tanto tempo fora das nossas casas, trabalhando, com uma rotina de estudos, e agora nós temos essa oportunidade de poder estar fazendo algumas atividades juntos. Pensando no isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, Suelen criou um projeto de leitura que qualquer pessoa pode acessar de casa mesmo com internet. O Quarentena Literária. São livros de autoria dela que podem ser baixados gratuitamente pelo site www.amazon.com.br. E foi assim que surgiu a ideia da Quarentena Literária. É um período onde eu vou estar liberando gratuitamente na Amazon os e-books que eu já lancei. Então, desde o dia 7, a Quarentena Literária está acontecendo. O primeiro livro lançado gratuitamente foi Perdido em Seu Coração. A gente está no momento com Ensina-me a Amar e a partir do dia 15, Contos do Destino a Memórias do Jogo. Então, quem tiver interesse de estar fazendo uma leitura na sua casa de uma forma bem tranquila, para poder estar fugindo dessa loucura que é essa situação de quarentena, isolamento, então pode estar baixando esses e-books. Se você quiser saber melhor como tá baixando, qual o link, pode estar me seguindo lá no Instagram, @Sumtav, SUMTAV, ou então na minha página no Facebook, Suelen Mendes. Lá eu disponibilizo sinopse dos livros e o link para poder estar baixando. A Polícia Civil conseguiu desvendar a morte de uma adolescente que, depois de morta, foi esquartejada e parte do corpo queimado. E as outras partes foram jogadas em vários lugares da região de Tucuruí. De acordo com informações da polícia, 7 pessoas participaram da ação criminosa, sendo 4 maiores e 3 menores, um de 15 anos e outros 2 de 17 anos. Em uma entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira, aqui na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí, o delegado Romeu Souza deu mais detalhes sobre os casos. Mais uma ação rápida e inteligente da Polícia Civil do Estado do Pará, que em menos de 7 dias conseguiu desvendar um crime bárbaro que vitimou um adolescente de apenas 17 anos de uma forma brutal, foi através do esquartejamento. Iniciamos na madrugada do domingo passado, a Polícia Civil teve conhecimento da localização de um corpo, de um tronco, que teria sido abandonado na rodovia Porto da Balsa. Imediatamente se dirigiu a esse local e daí se iniciou a investigação. Vale ressaltar que a rodovia Porto da Balsa é uma vicinal erma, uma vicinal com pouca localização, com poucas pessoas e nesse local não haviam moradores. Então a Polícia Civil começou essa investigação do nada, sem saber sequer qual foi a vítima. E 7 dias depois apresentamos o crime completamente esclarecido. A Polícia Civil apresenta a prisão de Rodrigo Ramos dos Passos, conhecido como Cérebro, maior de idade, e a apreensão de 3 adolescentes, sendo 2 de 17 anos e 1 de 15 anos. Também apresenta o crime completamente esclarecido e as fotos, as qualificações e os cartazes de procurado do Davidson Santos, conhecido como Palhaço, que foi o principal executor da jovem, Rodrigo Trindade Freitas, conhecido como Barcarena, outro que também atuou ativamente nesse assassinato brutal,
e o Vitor Santiago da Silva Alencar, conhecido como Vitinho. Delegado, o que nós temos de informação a respeito da causa da morte? Qual seria a motivação? A causa da morte foi uma briga de facção, uma disputa de facções criminosas que estão atuando na cidade de Tucuruí. A jovem que morreu, a jovem assassinada, pretendia entrar em uma facção, ser membro de uma facção, e foi descoberto que ela tinha ligações com uma outra facção criminosa atuante nessa região. Segundo o delegado, a jovem foi levada até uma casa no bairro do Jetate e lá foi decretada a sua morte. O mais incrível e talvez o mais, aliás, tão brutal quanto o assassinato foi a polícia ter descoberto que se tratou de um julgamento do crime, de um tribunal do crime. Essa jovem, ela foi levada a uma casa no bairro do Jetate, nas últimas ruas do bairro do Jetate, um local também ermo, para ser julgada, entre aspas, pelos membros dessa facção criminosa. Então foi realizado um julgamento via internet, onde os líderes dessa facção criminosa terminaram por decretar a morte dessa jovem que foi brutalmente assassinada. A segunda fase da operação busca identificar os mandantes do crime. Essa é uma segunda fase da investigação. Primeira fase seria a localização, identificação e qualificação dos executores diretos desse crime bárbaro, o que já foi feito pela polícia e apresentado hoje à sociedade. Em um segundo momento, será a investigação dessa associação criminosa relacionada ao tráfico de drogas, num contexto mais geral, num contexto mais genérico do tráfico de drogas. A Gabriele não foi a primeira vítima do tráfico de drogas na cidade de Tucuruí e acreditamos que, infelizmente, ainda não será a última. Se os jovens e as famílias não se sentirem, não tomarem uma posição firme contra a manipulação, a entrada desses jovens, desses adolescentes no mundo do crime, infelizmente, fatos como esse continuarão ocorrendo. A operação contou com o apoio de investigadores, delegados e da Polícia Militar. A Polícia Civil, a delegada Moema, o delegado Marcos André, nós não trabalhamos sozinhos. Ao nosso lado existem investigadores de Polícia Civil obstinados no exercício do seu trabalho. Foi graças a esse afinco dos investigadores da Polícia Civil do Estado do Pará, notadamente dessa 15ª Seccional Urbana de Polícia e também da Superintendência, que caíram em campo, se empenharam para descobrir de uma forma espetacular esse crime tão bárbaro. Mas também nós não podemos deixar de se referir ao apoio incondicional do CPR-4, da Polícia Militar, na pessoa do Coronel Gustavo, que não mediu esforços e colocou à disposição da Polícia Civil todo o seu contingente policial militar. Esses policiais militares estão nas ruas, estão mais próximos da população, nos passavam informações o tempo todo. A Secretaria de Apoio à Segurança Pública, a Coronel Ana Laura, através da GAMASP, que também nos ajudou, principalmente nessa localização dos restos mortais, com o acionamento da Secretaria de Obras para capinar aquele local de mata, para que a gente pudesse encontrar. Fomos encontrando ontem partes de corpo humano que estavam escondidos na mata e que jamais seriam encontrados ou localizados, porque eles esconderam as partes do corpo humano em vários locais, nesse afã de dificultar o trabalho da polícia. Ainda segundo o delegado, toda a ação criminosa foi filmada e o telefone usado foi o próprio celular da vítima. O assassinato da jovem foi filmado através do celular da própria jovem e repassado essa filmagem da morte para os líderes dessa facção criminosa e, em seguida, também para dificultar o trabalho da polícia, esse celular foi quebrado, inutilizado e suas partes foram, assim como o corpo, igualmente ateadas em vários locais e a Polícia Civil, infelizmente, não conseguiu ter acesso a esse telefone. Contudo, as investigações policiais já apontam no sentido de das pessoas
que lideraram ou que participaram e sentenciaram essa jovem à morte. Em uma entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem, a mãe da adolescente fez um relato e um pedido emocionante. Eu quero dizer que procure o pai, a mãe e diga o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo, para a mãe, para o pai poder ajudar a fazer qualquer coisa para não se envolver com essas coisas erradas, que isso não leva a nada. Olha o que aconteceu com a minha filha. Ela se envolveu, não estava sabendo de nada, se envolveu com coisa errada e olha o que aconteceu. Está sendo muito doloroso para mim e eu peço encarecidamente para os pais, para todos que estão ouvindo, estão vendo, que ajudem a polícia a tirar esses monstros de circulação. Durante a tarde, o acusado, identificado como Rodrigo Trindade Freitas, conhecido como Barcarena, se entregou à polícia. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Não esquece, vai sair de casa, use a sua máscara. Até amanhã, se Deus quiser.